Olá, pessoal! Eu sou Fabiana Maria, facilitadora do conhecimento aqui na Universidade Localiza. Esse é o nosso podcast. E como a inclusão faz parte do nosso DNA Ellen&Co, vou iniciar fazendo a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos anelados, hoje preso em um coque, uso óculos com armação preta, estou com uma blusa preta e um blazer amarelo. Estamos aqui na nossa sede, na Localiza, em Belo Horizonte. Hoje temos um episódio especial que vai mexer com a sua percepção sobre segurança no trânsito e as tecnologias que estão transformando esse cenário. Já parou para pensar como as inovações tecnológicas podem salvar vidas nas estradas? Como a telemetria, a automação, a inteligência artificial estão sendo usadas para criar um trânsito mais seguro? Quais são os desafios, as oportunidades que surgem com a implementação dessas tecnologias? Como podemos aproveitar ao máximo essas inovações para impulsionar a segurança e a eficiência no trânsito? Esse é um episódio especial, muito relevante, que anualmente, principalmente no mês de maio, ganha muita notoriedade. Para falar sobre inovação, tecnologia e segurança no trânsito, estamos com dois convidados especialistas no tema. Ricardo Novo, diretor de telemetria aqui na Ellen&Co, e Paulo Pegas, diretor do Instituto Zero Morte. Vou pedir para você se apresentar e vamos começar aqui pelo Ricardo Novo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiana. Muito animado aqui para o nosso bate-papo sobre segurança no trânsito. Bom, me apresentando aqui, eu sou fundador da Mob7, diretor da área de telemetria e internet das coisas do Grupo Localiza. Fazendo minha audiodescrição, sou um homem branco, com cabelos escuros um pouco grisalhos e estou vestindo uma camisa branca. Falando rapidamente da Mob7, a Mob7 foi fundada em 2017 para ser uma plataforma de gestão de frotas, e com um foco também muito forte em prevenção de acidentes. Hoje já temos aí mais de 500 mil de veículos conectados e atuando fortemente nessa causa de zero mortes e como que a gente pode ajudar a ter um trânsito mais seguro e uma mobilidade mais sustentável. Perfeito, e vamos ver como isso se conecta com a história de Paulo Pegas. Seja muito bem-vindo. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Começar pela minha autodescrição. Eu sou branco, 1,90 m de altura, 96 quilos, cabelos grisalhos, uso óculos com a armação retangular. Estou vestindo uma camisa azul, xadrez, meio listrado. A minha formação, eu tenho formação pela Escola Naval, 32 anos na Marinha. Depois fiz mestrado em produção, engenharia de produção na PUC. Depois fiz curso de perito pela Universidade de Newcastle com Scotland Yard, doutorado em engenharia de transporte pela COP UFRJ e agora diretor, presidente do Instituto Zero Morte, e estou há 7 anos trabalhando com pesquisa de redução de morte e é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouco do nosso trabalho. Perfeito. Bom, vamos começar com você, Ricardo. Você que está à frente da Mob7, que é uma das soluções inovadoras dentro do nosso ecossistema Ellen&Co, o que te inspira a investir neste caminho de telemetria e no rastreamento de veículos? E como essas tecnologias têm contribuído na prática para tornar o trânsito cada vez mais seguro? Legal. Bom, então contando primeiro aí sobre a inspiração, a Mob7 ela foi fundada em 2017, depois de 25 anos atuando aí muito forte nesse segmento de telecomunicações e telemetria. A barba branca não me deixa mentir aqui, mas nesses 25 anos trabalhando em grandes empresas como Siemens, Nokia, a Sascar, que foi pioneira nesse mercado nacional, primeira coisa, acho que vale comentar que nesse segmento, o Brasil é uma grande potência e a gente tem que se orgulhar muito, né? Normalmente a gente tem aquele espírito de cachorro vira-lata, achando que tudo que é lá fora é melhor, mas nesse segmento o Brasil realmente ele dá show, é uma grande referência mundial nesse tipo de tecnologia e isso foi criado muito em função de uma dor que existe no Brasil, que é furto e roubo. Então, 25 anos atrás, duas empresas começaram
a criar esse segmento de telemetria aqui no Brasil. E aí com esse foco de recuperar veículos e cargas roubadas. E aí em 2017 eu decidi empreender e a Mob7 ela foi inspirada em duas coisas, né? Primeiro, essa dor do mercado de que a gente precisava de tecnologias que fossem mais focadas em uma eficiência para uma mobilidade mais sustentável e também prevenção de acidentes para a gente poder ter um trânsito também seguro e a gente poder salvar vidas. Eu nem ia comentar muito, mas o pessoal pediu para eu comentar. Tem uma outra inspiração muito forte aqui da Mob7, que é uma inspiração pessoal. Eu, em 1997, sofri um acidente de carro muito grave. Fiquei durante 2 anos fazendo cirurgias e fazendo uma reabilitação para voltar a andar, voltar a respirar direito. E aí isso impactou muito a minha família, né? O meu irmão, que alguns conhecem, também é um cara que se dedicou e se dedica a vida dele para uma mobilidade segura. Hoje viaja o Brasil aí para poder também dar palestras sobre o assunto e ajudar num trânsito aí mais seguro. Então, a Mob7 sempre teve esse core também de como a gente pode ajudar a salvar vidas e fazer com que outras famílias não passem pelo que eu passei e a minha família passou, que foi muito impactada por isso. Então, isso é mais falando sobre a inspiração. Quando a gente fala sobre como a tecnologia pode contribuir nesse mercado, eu vejo 3 grandes coisas. A primeira delas, que a gente trabalha muito forte desde o início da união aqui com a Localiza em 2020, é para comportamento de direção. Então, a nossa tecnologia ela olha muito para acelerações, frenagens bruscas, curva brusca, excesso de velocidade e muitos outros parâmetros. Aí, com isso, a gente consegue trazer insights para que o motorista consiga saber onde ele pode melhorar, onde ele pode ter uma direção mais defensiva, como que ele pode ter um comportamento melhor no trânsito. Com isso, a gente começou esse trabalho muito forte numa primeira vertical do grupo, que é de motoristas de aplicativo, que é o Localiza Zarp. Lá a gente começou a atuar muito forte nesse feedback para os motoristas, mostrando onde ele poderia melhorar seu comportamento de direção. E também dando treinamentos onde a gente identifica que ele também pode ter outros treinamentos além do feedback de telemetria. A gente conseguiu reduzir mais de 30% dos acidentes nesse segmento com essa ação e hoje a gente está expandindo isso também para todos os outros clientes da base da Localiza, de modo a gente poder ajudar empresas e pessoas a ter um comportamento melhor de direção. Então a gente está investindo muito nisso. Esse eu acho que é um primeiro ponto. O segundo são os dados, né? A gente tem mais de 500 mil de veículos já conectados com a nossa solução e a gente coleta dados em tempo real o tempo todo. E aí são muitos dados muito importantes que a gente colocou dentro de uma plataforma para que a gente possa ajudar as cidades a se tornarem cidades mais inteligentes também para o trânsito. Então nessa plataforma você consegue identificar, por exemplo, áreas de risco, áreas onde a gente tem problemas de acidentes. E aí, pegando um exemplo prático, imagine Belo Horizonte aqui, onde você tem inúmeras escolas e hospitais, e nessas regiões você tem gente trafegando com alta velocidade. Então, a gente consegue ajudar a identificar isso para que as cidades possam melhorar a sua sinalização, possam colocar radares de controle de velocidade e outras ações também para que a gente traga um trânsito mais seguro, uma zona mais calma para esse tipo de região onde tem escolas, hospitais. Então esse é só um exemplo, mas a gente tem toda essa informação para ajudar também as cidades. E aí eu diria que um terceiro ponto importante da tecnologia aqui é a saúde do veículo. Então a gente também coleta dados dos veículos para saber se o veículo está em dia com sua manutenção, com suas revisões, usando inteligência artificial para fazer uma predição do que a gente precisa atuar dentro desse veículo para ter certeza que os nossos clientes estão usando veículos com a melhor condição possível e com a melhor segurança possível dentro da nossa mobilidade.
Então esses seriam 3 itens aqui que a tecnologia acaba sendo utilizada para ajudar muito a trazer esse trânsito mais seguro e para salvar vidas. Perfeito. Como histórias reais podem conectar soluções e trazer inovações para o mundo da mobilidade. Agora nós vamos falar com Paulo. Você que é diretor do Instituto Zero Morte, que tem sido aí referência quanto ao assunto segurança viária, que te move nessa missão tão nobre, Paulo? Conta aqui pra gente como essa causa te tocou pessoalmente e como isso moldou a sua atuação frente ao Instituto. Bom, em primeiro lugar, sempre fui apaixonado por automóveis. Eu comecei a mexer com mecânica de automóveis com 4 anos de idade. E meu pai mexia num caminhão, mexia num carro, e eu estava o tempo todo mergulhado em oficina, que tinha uma oficina próxima, e eu sempre gostei muito de automóveis. E quando eu fiz o meu mestrado foi em produção, e o desafio do nosso mestrado, da dissertação, era você começar um carro do zero, reduzindo o custo total de produção. E na hora que você entra na parte de estrutura do veículo, né, você começa a perceber, por exemplo, na BMW, que foi onde eu trabalhei, a preocupação com segurança ativa e passiva do veículo e a responsabilidade em relação aos ocupantes do veículo. Então isso começou a despertar associando aquilo que eu já tinha de interesse em automóveis, em mecânica, em automobilismo, eu comecei a me aproximar cada vez mais desse ambiente de segurança, de proteção, né? Depois eu fui fazer o doutorado, e o doutorado em produção eu não consegui, porque eu tinha bolsa de pós-doutorado na Alemanha, mas eu não tinha vaga de doutorado em produção no Brasil para poder fazer o pós-doutorado na Alemanha, trabalhando meio expediente na BMW. E aí eu acabei indo para transporte. Eu vou para transporte. E quando eu cheguei para fazer o doutorado em transporte, engenharia de transporte, o meu orientador tinha um papel solto na mesa que disse o seguinte: olha, ninguém quer fazer essa pesquisa aqui. É um modelo matemático de predição de acidentes de trânsito para reduzir a severidade dos acidentes. E eu falei para ele, nasci para isso. Aí ele riu e falou, você está de brincadeira? Eu falei, não. Eu tento trabalhar com segurança veicular há muito tempo, com segurança no trânsito há muito tempo, e não tive a janela de oportunidade ainda. E aí eu comecei a pesquisar. Na época, os dados eram muito precários. O único relatório que nós tínhamos acesso eram relatórios impressos da Polícia Rodoviária Federal, que eu baixava o PDF, convertia para Word, para converter para Excel, para tabular aquilo. Era um trabalho de paciência, mas eu falei, se eu não trabalhar isso, eu não tenho nada. E aí eu comecei a fazer um trabalho de modelagem desses dados e comecei a trabalhar uma série de coisas. Ao longo do doutorado, eu percebi o seguinte: tem um fator que é comportamento humano. Eu não posso deixar de lado a parte comportamental. E aí eu peguei uma área da engenharia que trabalha redes neurais, né? Como é que as informações chegam ao cérebro? Como é que o cérebro reage? E aí, a partir de circuitos, eu passei para redes neurais, fiz 2 períodos de redes neurais. E depois, junto com essa coisa do comportamento humano, eu descobri que ninguém reage de uma forma cartesiana, 0 ou 1. As pessoas sempre têm um meio termo. Por exemplo, você tem um buraco na pista. Alguns freiam, alguns jogam para a esquerda, outros jogam para a direita e outros aceleram e passam pelo buraco. Quando eu vou saber qual é a reação de cada tipo, qual o peso de cada tipo de reação? Aí eu estudei um negócio chamado lógica fuzzy, que é uma lógica matemática que não tem raciocínio exato. Ela parte do critério subjetivo para apoio à decisão. Quando eu voltei para o pessoal dos transportes, falei, olha, vou usar rede neural e lógica fuzzy, e inteligência artificial e processamento na nuvem. Aí os caras falaram, você veio de Marte, né? Desceu um disco voador aqui, é um marciano aqui no campus, você quer falar de coisas que nem existem. 2016, 2015. Quem falava em inteligência artificial em 2015? Quem falava em lógica, fuzzy, rede neural? Nada disso. As coisas não se interligavam.
E aí, depois que eu fiz o doutorado, fiz o meu modelo de uma forma bem precária, porque era o máximo que a banca conseguia entender e aprovar, não dava para sofisticar, e eu continuei perseguindo. Ofereci a proposta de trabalho para a Volvo, para a gente desenvolver no laboratório da Volvo a ferramenta de gerenciamento em tempo real do motorista e dizer para ele em tempo real o risco dele se envolver num acidente fatal ou grave. A Volvo adorou a proposta e aí bolsa de pós-doutorado na Universidade de Estocolmo. E aí quando eu fui para a entrevista e falei com o reitor quantos morrem por ano no Brasil, ele falou, não é possível, 35 mil mortes por ano não é possível. Isso dá mais ou menos 100 mortes por dia. Eu falei, esse é o número no Brasil. Ele falou, isso é o que morre por ano aqui na Dinamarca, na Suécia. Não dá para a gente ter você aqui, porque o teu país precisa muito mais de você do que a Suécia. E aí não me deu a bolsa de pós-doutorado. Aí eu fui para a Chevrolet com o OnStar. Eu tinha um carro da Chevrolet, tinha um OnStar, usava um OnStar, gostava dele. E com a equipe do OnStar a gente falou, vamos desenvolver essa ferramenta. Fizemos um pré-contrato, tudo pronto para entrar em funcionamento, nada. E aí eu conheci a Localiza, conheci o projeto de vocês, e aí fui me aproximando aos poucos, e a gente agora está pensando em trazer a possibilidade de trabalhar essa dinâmica e trazer para os projetos de vocês. Obrigada por compartilhar a sua história, Paulo. É inspirador ver como experiências pessoais podem moldar grandes iniciativas. Ricardo, voltando aqui com você. Pensando no futuro com toda a sua bagagem de tecnologia veicular, quais tendências você acredita que vai transformar de verdade a segurança no trânsito nos próximos anos? O que está chegando por aí? Você pode dar um spoiler, contar pra gente? Legal, boa pergunta. Quando eu penso em tendências e futuro, tentando conectar um pouco tecnologia com trânsito mais seguro, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a gente vê uma tendência muito forte de cada vez mais você ter os veículos conectados. Então isso já é presente dentro da Localiza, que tem sua frota toda conectada. Mas a gente ainda vê muito nas montadoras a gente ter veículos novos ainda não conectados. Então ainda é um pouco embrionário, mas a gente vê isso crescendo e a gente acredita muito fortemente que nos próximos anos isso vai se transformar e cada vez mais a gente vai ter veículos saindo de fábrica mais conectados. Por que isso é tão importante, né? A gente trouxe alguns exemplos aqui do quanto que a informação do veículo e do comportamento de condução pode ajudar num trânsito mais seguro. Então, conforme a gente tiver mais veículos vindo de fábrica já conectados, a gente vai conseguir trazer todos esses benefícios para essa outra frota também, que é a frota além da Localiza. E isso vai ajudar também as montadoras a poderem ter informações novas e informações mais detalhadas para que eles possam desenvolver veículos ainda mais seguros. Então isso acaba girando, né? Vira uma roda de desenvolvimento aqui que traz benefícios para toda a nossa mobilidade. Eu acho que esse é um ponto de tendência. Outra coisa que é uma tendência muito forte desse segmento é a videotelemetria. A videotelemetria, ela complementa o que a gente já colocou aqui sobre comportamento de direção e ela traz novas funcionalidades para a gente poder ter um trânsito mais seguro. Então, por exemplo, hoje tem diversos clientes da Localiza que já têm essa tecnologia aplicada ao seu negócio, aplicada à sua frota, e com isso eles conseguem identificar quando o motorista está dirigindo distraído, então o motorista está usando o celular, o motorista está dirigindo olhando muito para o lado, o motorista ele não está usando o cinto de segurança, ou de repente se ele teve algum comportamento de fadiga, se ele está com sono. Então, assim, tudo isso a videotelemetria traz como benefício para uma direção mais segura.
Além disso, essa videotelemetria também tem câmeras olhando para o ambiente externo, podendo ajudar o motorista como um copiloto. Então ele consegue mostrar para você quando você está numa rota de colisão, quando a tua distância com o veículo da frente é uma distância segura ou não, consegue te auxiliar quando você acaba trocando de pista sem poder dar a seta para quem está vindo, consegue ajudar em inúmeras outras funcionalidades que ajuda também a evitar e prevenir acidentes. Então essa segundo ponto aqui de tendência é a videotelemetria. E aí uma terceira, a gente pode colocar aqui como o Paulo falou da inteligência artificial, ela está ganhando muita força, ela está conseguindo trabalhar muitos dados e ela está conseguindo trazer insights de predição, seja para uma manutenção, seja para uma mudança de comportamento na frota. Então a inteligência artificial vai começar a nos ajudar a prevenir acidentes também. E aí um último que eu acho que vale a pena comentar é os veículos autônomos. Essa é uma tendência de futuro, tem muita gente falando sobre isso, é uma realidade já, mas não no Brasil. Então se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você já tem veículos rodando totalmente autônomos do ponto A ao ponto B, sem ninguém ali interagindo com o veículo, mas a gente entende que esse é um tipo de tecnologia que ainda é muito embrionário, mesmo lá fora. Então para a América Latina isso deve levar mais tempo. O que a gente acredita que vai ser muito importante é que tudo isso que a gente está construindo nesses anos todos aqui de carro conectado, de dados de telemetria, eles vão nos ajudar lá na frente, porque alguém precisa operar esse veículo autônomo. Alguém precisa da manutenção no veículo autônomo. Alguém precisa dizer qual que é a forma mais eficiente de você ir para o ponto A ao ponto B. Então a gente realmente está muito animado com o que vem pela frente e a gente sabe que tudo que a gente está construindo aqui vai ser utilizado para essas novas tecnologias que estão vindo. Essas tendências são realmente promissoras. E a conectividade, a automação tem aí um potencial enorme para revolucionar o trânsito. Paulo, como foi o tema da sua tese de doutorado e como ela se conecta com o Instituto Zero Morte? E com o planejamento estratégico da Mobset e da Elenco? Como as novas tecnologias podem contribuir para a redução da sinistralidade no trânsito? Bom, obrigado pela pergunta. Quando eu trabalhei a tese, a gente percebeu o seguinte: acidentes fatais concorrem 5 fatores, feridos graves 4 fatores, feridos leves 3 e ilesos por aí, né? Então o conjunto de fatores que atuam simultaneamente definem a severidade do sinistro de trânsito, né? Então o valor a modelagem matemática que existe por trás da tese é entender quais são os fatores predominantes que definem se vai ser um acidente fatal, ferido grave, ferido leve ou ileso. E a partir disso, fazendo uma leitura em tempo real do que está acontecendo na via naquele momento, do condutor, do carro, a gente consegue definir o seguinte: dado o histórico anterior para esse trecho da rodovia, se esse condutor continuar fazendo o que ele está fazendo, as chances dele se envolver num sinistro fatal são X%. E a ideia era justamente criar essa ferramenta. Quando a gente montou o Instituto, a primeira coisa que a gente percebeu foi que um sinistro de trânsito não pode ser visto como a ponta de um iceberg. Qual foi a causa do acidente? Não existe uma causa. Existem fatores principais e secundários. Então, esse conjunto é que vai definir se houve ou não um acidente fatal ou grave. E por que essa associação com a Mobset? A Mobset tem uma base de dados fantástica, tem uma leitura em tempo real e tem capacidade de inteligência para criar ferramentas que informem ao condutor em tempo real através de uma camada em cima de um mapa qualquer, pode ser um Google, um Waze ou qualquer outra ferramenta, através de uma tarja colorida de qual é a chance dele se envolver num sinistro fatal ou grave e qual é a ação mitigadora que pode ser adotada para evitar essa severidade do sinistro. Normalmente,
a sugestão é sempre reduzir a velocidade. E não por acaso, a campanha do Maio Amarelo esse ano é desacelere, seu bem maior é a vida. Por quê? A velocidade, ela traz por trás dela energia. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2 é energia no momento da colisão. Quanto maior a velocidade ela vai ao quadrado, né, maior a quantidade de energia e maior os danos às pessoas, aos ocupantes, e menor a capacidade do veículo ou do entorno do veículo absorver essa energia. Então, por isso que a velocidade é normalmente um fator de redução de risco de sinistro, por exemplo, em vias urbanas. Por quê? Se você atropela uma pessoa a 30 km por hora, a sua chance de matar é 5%. Mas se você atropela a 50, as chances de matar pulam para 60%. Se você atropela a 80, é 100%. Ninguém sai de casa apostando nessa loteria. Então, se nós criarmos uma ferramenta que consiga dizer para o usuário que naquele momento, naquela via, aconteceram vários atropelamentos com óbitos e o problema principal era a velocidade, que naquele momento a gente fazendo a leitura sabe que ele está acima da velocidade permitida para o trecho, ou mesmo estando na velocidade permitida para o trecho, essa velocidade não foi suficiente para evitar atropelamentos naquele trecho. Então você sugere uma mudança de comportamento no usuário a partir de um histórico. E eu acho que é aí que a tese, o Instituto, se ligam com a Mob7 e com a Localiza, né? Vocês têm hoje 600 mil veículos e o Brasil, se eu não me engano, está com uma frota aí circulante de 30 milhões de veículos, né? Então, se a gente fizer a conta direitinho, quase 2% da frota rodante no Brasil é da Localiza. Em qualquer programa de pesquisa, 2% de amostra já é extremamente relevante para dar confiabilidade à amostra. Então eu entendo que o que está sendo desenvolvido aqui na Mob7 e na Localiza é um modelo que pode ser utilizado para todo o país e para outros países também, né? Então a gente, na verdade, está desenvolvendo uma tecnologia que vai garantir vidas ou poupar vidas no futuro. E eu acho que isso é extremamente relevante e é por isso que a gente está entendendo essa compatibilidade de pensamentos e destino. E o resultado disso vai ser o seguinte: todo mundo que chegar numa locadora da Localiza e pegar seu carro, sabe que agora ela tem uma proteção adicional. Tem um anjo da guarda cuidando dele e da família. Por quê? Há um comprometimento, há uma preocupação com a segurança do cliente e dos seus entes queridos. E mais importante que isso, com as pessoas, com os vulneráveis, pedestres, ciclistas, que também estão na via. Então a gente, na verdade, está dando um salto numa dimensão que, até onde eu percebo, nem montadoras no Brasil têm o comprometimento hoje que a Localiza tem. Então, a gente está mudando um patamar de relacionamento com o cliente, né? Ou tentando mudar uma forma de relacionamento com o cliente, dizendo para ele o seguinte: a sua segurança e da sua família é tão importante quanto o meu negócio. Eu preciso garantir que você chegue íntegro no seu destino e volte íntegro para sua casa. Então, eu acho que é aí que a gente se casa. Muito esclarecedor, Paulo. É fascinante ver como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na redução de acidentes. E para fechar com chave de ouro, até porque esse canal aqui é sobre aprender de um jeito leve, conectando o propósito, como vocês enxergam o poder do aprendizado contínuo, falando em segurança do trânsito, em novas tecnologias, como isso pode transformar não só as pessoas, mas também as organizações ao longo prazo. Bom, puxando aqui então, eu vejo que essa questão do aprendizado contínuo, ele é um valor da Localiza. Então, a gente está o tempo todo aí tentando aprender, tentando melhorar, e a gente sabe que quando a gente está inovando, a gente também erra bastante, mas esses são os erros que nos trazem mais aprendizados, e o nosso objetivo no final do dia é salvar vidas, é ser uma empresa cidadã,
Então, desde quando o Maio Amarelo foi criado aqui no Brasil em 2014, a Localiza vem fortalecendo suas ações para o Maio Amarelo. A gente tem muito orgulho do que a gente já fez em todos esses anos e a gente vai continuar trabalhando duro aqui para poder trazer cada vez mais, sejam tecnologias que possam ajudar a salvar vidas, ou sejam processos e outras coisas, porque a tecnologia aqui ela é só um meio. No final das contas, são as pessoas aqui que estão conseguindo realmente implantar novas ações, trazer novos projetos que conseguem nos ajudar a levar os nossos clientes a chegar no seu destino com segurança, a chegar para os seus familiares com segurança e trazer sempre um trânsito mais seguro e uma mobilidade sustentável. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo aqui. Bom, eu acho que o processo, o que se chama de educação, na verdade eu entendo que educação funciona bem com crianças. O grande problema é que criança não dirige. Então, nós temos que começar a mudar a mentalidade de mudar comportamentos, né, através de uma orientação sobre a percepção dos riscos. Eu acho que as pessoas cada vez mais se arriscam mais sem necessidade. E o trânsito talvez seja o local aonde esse risco se revela de uma forma mais grave. Se nós pensarmos que hoje 53% dos condutores de motocicletas e ciclomotores não têm habilitação, a gente entende por que a moto mata mais do que o automóvel. A gente entende por que cerca de 73% das internações em UTI hoje no Brasil são de condutores de motocicleta. Então, eu acho que o problema de quando você cria uma metodologia, como a Localiza tem criado, desenvolvendo uma metodologia de tratar o assunto de segurança cada vez com mais intensidade, e ela transfere isso para os seus clientes, ela consegue de uma forma indireta conscientizar o cliente para o risco. Ela começa a desenvolver uma mentalidade sobre o risco. E isso, de certa forma, vai se alastrando, porque é uma semente que você vai plantando na sociedade. Com uma frota de 600 mil veículos, se a gente considerar que 20% desses clientes são clientes que usam eventualmente o carro num aeroporto, numa rodoviária, e se eles recebem a orientação sobre a percepção do seu risco, depois que entregar esse carro, a semente está plantada. E ele vai continuar agindo daquela forma como cidadão. Então eu acho que está se querendo desenvolver é um processo de desenvolvimento de percepção de risco e conscientização da sociedade na sua essência. Em paralelo, as crianças também estão na base tentando entender o que deve e o que não deve fazer no trânsito. Aí é um programa de educação, mas a percepção de risco, a mentalização que a gente está se propondo a criar, né, na locação, na retirada do carro, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, isso cada condutor vai levar para o seu dia a dia. Então, eu acho que essa estratégia da Localiza é extremamente relevante e é um papel social que não se percebe em outro segmento da sociedade. Tá? Então, é isso aí. Gente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês e eu adoro o tema e confesso que aprendi muito hoje. Aposto que os nossos ouvintes também estão saindo dessa conversa com muitas novidades e pensamentos novos sobre o tema. E assim, encerramos mais um episódio. Esperamos que vocês tenham aproveitado essa discussão rica sobre segurança no trânsito e as tecnologias que estão transformando esse cenário. Mas e aí, gostou de ouvir? Não se esqueça de seguir o nosso canal, não perca nenhum episódio. Nós temos muitos conteúdos legais por aqui. Abordamos temas variados que vão desde inovação, tecnologia até desenvolvimento de pessoas e lideranças. Até a próxima! Continue aprendendo e crescendo com a gente.